Olá! Hoje nós falaremos sobre o uso da calculadora científica para o cálculo de potenciação e radiciação. Mas vejamos um pouco sobre a história da calculadora científica. De acordo com a Calculadora Científica 2014, dá-se o nome de calculadora científica a um tipo específico de calculadora que permite efetuar, para além das operações elementares, algumas operações matemáticas mais complexas, tendo também a capacidade de trabalhar com vários tipos de notação, frações, notação científica, notação de engenharia, e de fazer conversões de coordenadas, coordenadas cartesianas e polares. Aqui, um modelo de calculadora científica, né, bastante comum para a gente no nosso dia a dia, né? Ela é uma calculadora muito utilizada, né, em salas de aula, no comércio, em empresas, certo? Pelas várias funções, pelas teclas de funções que ela apresenta, né? De cálculos matemáticos. Mas hoje nós vamos fixarmos mais no estudo da potenciação e radiciação. Comecemos pela potenciação, também chamado de exponenciação. É a operação de elevar um número ou expressão a uma dada potência, escrita como a elevado a n, envolvendo dois números, o a base a e o expoente n. Quando n é maior do que 1, a potência a elevado a n indica a multiplicação da base a por ela mesma tantas vezes quanto indicar o expoente n. Aqui, então a elevado a n é a vezes a vezes a vezes a vezes a vezes a n fatores a, tá? Então, é a multiplicação de fatores iguais, de acordo com o expoente apresentado. Agora, como que é feito o cálculo de potências na calculadora científica? A operação de potenciação pode aparecer na calculadora científica representada de três maneiras diferentes. Olha, na tecla pode vir um x elevado a y, ou pode vir um y elevado a x, como também pode vir um sinal de circunflexo. Esse sinal de circunflexo também vai indicar que é uma potência, certo? Agora, para se obter o valor da potência, utilizamos da seguinte sequência de teclas. Primeiro, nós digitamos o valor da base da potência. Então, a primeira coisa a ser feita é digitar a base da potência. Segundo, pressionamos a tecla de potência, certo? Terceiro, digita-se o valor do expoente. Então, primeiro, a base, tecla de potência, expoente e, por último, o sinal de igual. Então, fazer o cálculo de uma potência na calculadora científica é bem tranquilo, tá certo? São só seguir esses 4 passos. Vejamos um exemplo. Para se obter o valor de 3 elevado à quarta potência, deve-se digitar a base 3, acionar a tecla de potência, o expoente 4 e, por último, o sinal de igual. No visor da calculadora, fazendo isso, já vai aparecer o resultado, que no caso aqui é 81. Segunda função na calculadora científica. As teclas operacionais na calculadora científica podem ser usadas na primeira e segunda função. Então, quer dizer que as teclas operacionais costumam ter duas funções no mínimo. Tá? Mas como que eu vou saber se está na primeira ou segunda função? Normalmente, fica na primeira função. Tá? Para que eu utilize a segunda função, eu tenho que tenho que acionar a tecla de segunda função, que normalmente pode vir como 2NDF, que é segunda função, ou com Shift. Quando eu aciono essa tecla, a calculadora entende que é para usar a segunda função. Olha aqui para vocês verem até um exemplo de tecla. No caso, é uma operação de potência, a potenciação e radiciação. A potenciação, ela é a primeira função. Por quê? Porque ela aparece na própria tecla. Tá? A primeira função ela aparece na própria tecla. Agora, a radiciação é a segunda função. Por que que eu sei que é a segunda função?
porque ela está acima da tecla, tá? Então, se eu quero usar a radiciação, eu tenho que primeiro acionar o Shift ou o 2NDF, tá? Depende de calculadora para calculadora, tá bom? Então, a primeira função em cima na própria tecla e a segunda função acima da tecla, tá certo? O cálculo de raízes na calculadora científica. A operação de radiciação pode aparecer na calculadora científica representada de três maneiras. Pode vir um radical com radicando x e índice y, ou o contrário, radicando y e índice x, ou o radicando vazio. Tá? Muitas vezes vem até mesmo com esse quadradinho dentro, tá? Indicando apenas o índice. Mas, para que você possa utilizar da radiciação, ela como é segunda função, você vai ter que procurar a tecla de potenciação. Ela deve estar junto com a tecla de potenciação, logo acima dela, tá certo? O cálculo das raízes. Para se obter a raiz, utilizamos a seguinte sequência. Nós digitamos o valor do radicando, depois pressionamos a tecla de segunda função, porque a radiciação é uma segunda função na calculadora. Pressionamos a tecla de radiciação em seguida. Depois colocamos o valor do índice da raiz. E, por último, pressionamos a tecla de igual. Vejamos um exemplo. Se eu quiser obter o valor da raiz cúbica de 8, nós devemos proceder da seguinte forma. Digitamos o 8, acionamos a segunda função, teclamos ali a tecla de potenciação, que na verdade é a radiciação, né, que é a segunda função, colocamos o índice, que é 3, e por último o sinal de igual. Bem simples também, não é? Então, agora, nós podemos fazer este cálculo de uma segunda maneira, tá certo? Como seria? Nós podemos trabalhar como se fosse expoente fracionário. Aí, nós vamos digitar o valor do radicando, pressionamos a tecla de potência, pressionamos a tecla de abrir parênteses, digitamos o valor do expoente do radicando, ó. Então, quando falou radicando em cima, considerou só a base do radicando, tá bom? Tá? O expoente do radicando a gente vai colocar nessa quarta etapa. Na quinta, pressionamos a tecla de divisão, pressionamos a tecla de fechar parênteses e, por último, pressionamos o sinal de igual. Fiquei com pouco espaço aqui, né? Então eu vou reduzir um pouquinho para a gente fazer o nosso exemplo. Reduzir um pouquinho. Olha o exemplo, ó, de novo. Raiz cúbica de 8, por esse segundo método. Esse segundo método ele é bom quando o radicando ele tem expoente. Aí esse método aqui ele torna-se bastante eficaz, tá bom? Então, digito 8, tecla a potência, abro parênteses. O expoente do 8, quando não apresenta, é 1. Então, o expoente do radicando é 1, dividido pelo índice, que é 3, fecha parênteses, e sinal de igual. Então, se você domina bem a aritmética, você entendeu que ali eu coloquei 8 elevado a 1/3. Porque raiz cúbica de 8 pode ser escrita como uma potência de expoente fracionário. 8 elevado a 1/3. Certo? Aqui estão nossas referências. Muito obrigado e até a próxima aula.